Olá, tudo bem? Vamos então a mais uma videoaula de citologia. Na aula passada falamos sobre o núcleo, algumas estruturas e algumas organelas. A partir de hoje e nas próximas videoaulas estaremos detalhando algumas estruturas e algumas organelas do núcleo. A primeira, vamos falar da cromatina. O que é cromatina? A cromatina, do grego chromatos, significa cor. Consiste no complexo de DNA, RNA e proteínas que está presente no núcleo celular dos eucariontes em forma de um longo filamento. As histonas são as principais proteínas que formam as cromatinas. DNA e RNA são siglas de substâncias químicas envolvidas aí na transmissão de caracteres hereditários e na produção de proteínas compostas que são o principal constituinte dos seres vivos. São ácidos nucleicos encontrados em todas as células humanas. De acordo com a biologia, o DNA faz o RNA, que faz proteína. Embora existam exceções como o retrovírus, por exemplo, o vírus da AIDS. A informação contida no DNA está registrada na sequência de suas bases na cadeia, que indica outra sequência, a de aminoácidos, substâncias que constituem as proteínas. O DNA não é o fabricante direto dessas proteínas. Para isso, ele forma um tipo específico de RNA, o RNA mensageiro. O código genético está no DNA do núcleo das células. Já as proteínas ficam no citoplasma celular, para onde se dirige o RNA mensageiro. Agora, DNA é uma molécula formada por duas cadeias na forma de uma dupla hélice, que são constituídas por um açúcar, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. A dupla hélice é um fator essencial na replicação do DNA durante aí a divisão celular, onde cada hélice serve de molde para outra nova. O RNA é a sigla para ácido ribonucleico, RNA, que é uma molécula também formada por um açúcar, um grupo de fosfato e uma base nitrogenada. O RNA é o responsável pela síntese de proteína da célula. São geralmente formados em cadeias simples, que podem, por vezes, ser dobrados. Na célula, o DNA é encontrado no núcleo e o RNA é produzido no núcleo, mas migra para o citoplasma. No que diz respeito à pentose, o monossacarídeo estrutural que está presente no nucleotídeo, no RNA, existe a ribose e no DNA a desoxirribose. Outra diferença entre DNA e RNA se encontra nas estruturas. Quanto ao número de fitas, normalmente o RNA apresenta uma hélice simples, enquanto o DNA tem uma dupla hélice. Relativamente ao pareamento das bases nitrogenadas, tanto no RNA como no DNA, a citosina se pareia com a guanina. A diferença é que no RNA a adenina se pareia com a uracila e no DNA a adenina se pareia com a timina. Para assimilar diferenças entre os dois tipos de cromatina, foi criado o termo heterocromatina, do grego heteros, diferente, que se refere à cromatina mais densamente enrolada. O restante do material cromossômico de consistência mais frouxa foi denominado eucromatina, do grego eu, verdadeiro. Bom, a eucromatina, quando os filamentos de cromatina estão menos condensados, significa que possui DNA ativo, ou seja, a célula é capaz de ler o conteúdo desse material genético. Heterocromatina, os filamentos estão condensados, enrolados entre si num emaranhado. Nesse caso, o DNA está inativo, pois as células, naquele momento, não são capazes de codificar o material genético condensado. É possível diferenciar a eucromatina e a heterocromatina em laboratório através da cor. Quando aplicado um corante especial, as zonas que possuírem uma tonalidade mais intensa significa um acúmulo de cromatina, ou seja, heterocromatina. Quanto mais clara for a região, por sua vez, significa onde a cromatina está menos condensada. Como eu falei, a eucromatina. Nós temos também a cromatina sexual, também conhecida por corpúsculo de Barr,
consiste em um dos cromossomos X presente nas fêmeas de mamíferos, que é condensado, inativo. Nos seres humanos, por exemplo, as fêmeas possuem 2 cromossomos X, sendo que um desses é condensado. Os machos são formados por um cromossomo X e um cromossomo Y, e nesse caso não possui cromatina sexual, com exceção das pessoas com síndrome de Klinefelter ou Klinefelter. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Falamos sobre a cromatina, uma estrutura do núcleo. Nas próximas aulas falaremos de outras estruturas. Espero que vocês tenham aprendido. Um abraço e até a nossa próxima videoaula. Até lá!